Gatos e gatas no meu coração, babão. Sou o tio Sandroca, o ninja gordinho. Vamos lá então. Forma fatorada. O que é isso, professor? O lance é o seguinte: fator nada mais é do que aqueles camaradas, os fatores, né? São as partes da multiplicação. Então, 2 vezes 3 dá 6. Quer dizer que os 6 tem os fatores 2 e 3 dentro dele. As partes que se multiplicam e resultam, né? No 6, no caso. Nesse caso. O lance é o seguinte, pessoal. Se fosse ao contrário, ou se eu não entendi, ao contrário do quê? Até agora nós vimos assim. É dada uma equação de segundo grau e a gente usa os métodos ou fórmula de Bhaskara ou soma e produto, foi isso que a gente viu, né? Relações de Girardi, para encontrar a solução dessa equação. Mas se fosse ao contrário, eu desse a solução e pedisse uma equação que resultasse nisso. Vamos pegar um exemplo direto, tá? Aqui a equação de segundo grau genérica, né? A equação característica. E vamos supor que eu pegasse assim, ó. Eu quero uma equação de segundo grau que tenha essa solução, 2, 3. Como que eu faria? Olha a ideia como é interessante. Simplesmente eu tenho que lembrar o que faz o x ser considerado solução. Eu considero 2 sendo solução e 3 sendo solução, nesse caso tem raiz dupla, né? Quando esse 2 colocado no lugar do x realmente faz isso dar 0. O 3 colocado aqui e aqui faz a conta dar 0. Daí fica isso igual a 0, realmente. Então, é aquele número, a raiz é aquele número que colocando no lugar do x faz zerar o camarada que estava lá, tá? Então, olha só a minha ideia. Se eu fizer, por exemplo, x menos uma raiz, x menos a outra raiz, olha só o que vai acontecer. Se eu colocar o 2, fica 2 menos 2, que dá 0, vezes 2 menos 3, que dá menos 1. 0 vezes alguém, dá 0, fechou. Se eu colocar o 3, aqui não zera, fica 3 menos 2 dá 1. Porém, aqui zera. Então, isso sempre vai acontecer. Se eu fizer x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, sempre isso vai dar 0. Porque quando eu colocar x', zera esse cara. Aqui não, né? Só se a raiz for dupla. E aqui, quando eu colocar x duas linhas, zera com certeza. Beleza? Nota que não influencia em nada se eu pegar e multiplicar por alguém, botar um número aqui fora. Tipo, botar vezes 3. 3 vezes isso. Quando eu colocar a raiz x', continua zerando esse cara. E aqui vai zerar quando eu botar x duas linhas. Se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, olha só o que vai acontecer. X vezes x quadrado. X vezes x' vai dar menos x' vezes x. Aqui, x' vezes x dá menos x' vezes x. X' vezes x duas linhas dá mais x', x duas linhas, igual a 0, tá? Aqui ficou apertado, desculpa. Olha que coisa mais linda. X quadrado menos, vou botar x' mais x duas linhas em evidência, vezes x, aqui mais x' vezes x duas linhas igual a 0. Nota que aqui eu tenho uma equação de segundo grau maravilhosa. O A é 1. Quem é o B? São as duas raízes somadas com sinal trocado. Quem é o meu C? São as duas raízes multiplicadas. Isso é soma e produto quando o A é 1. Ó, que bonito! Ô, professor, complicado. Olha só. Vamos pegar e vamos aumentar as possibilidades. Nota que eu posso multiplicar esse cara por qualquer um, como eu havia falado. Eu vou multiplicar por um 3 aqui, tá? Nota que essa conta ainda zera se o x for 2 e zera se o x for 3. Se eu multiplicar todo mundo, fica assim, ó, 3 vezes x quadrado, né? X vezes menos 3x, menos 2 vezes x menos 2x, mais 6 igual a 0. X quadrado, 3 vezes, perdão, menos 5x, né, mais 6, igual a 0. Multiplicando todo mundo por 3, fica 3x quadrado, menos 15x, mais 18, igual a 0. Aqui seria uma resposta para a minha pergunta. Então, se a pergunta fosse, se fosse a solicitação, né, determine
uma equação de segundo grau que tem essa solução. Tá aqui, aqui é uma delas. Tem outras? Claro, é só eu mudar o cara que eu multiplico, ou não botar ninguém, que seria fazer vezes 1. Isso vezes isso já vai me gerar o quê? Qualquer equação de segundo grau, várias equações de